Senhoras e senhores, senhoritos, senhoritas, deixa eu só ajeitar a iluminação aqui para vocês conseguirem enxergar minha cara direito. Então, essa aula é voltada para os alunos do primeiro ano do Colégio Alfinésia Freire. A disciplina é Artes. E aí a gente vai dar continuidade ao texto de Arte, Mulher e Feminismo, muito além de Frida Kahlo. E aí a gente tem a parte que diz assim: a gente terminou falando sobre os cânones, né? Da Vinci, Monet, contar a história dos artistas, não pode deixar a ideia do lado de corpo, sexualidade, maternidade, papapá. E aí a gente vai continuar aqui com essa parte de mulheres artistas no Brasil e na Argentina. E a gente começa da seguinte forma. Como as mulheres transformaram e transformam a cultura a partir de uma crítica feminista, propondo novos tipos de relações intersubjetivas através da produção artística e cultural de história que não foi escrita. Interrogação. Resumidamente, essa pergunta reúne as preocupações de Luana de Twardowski, em sua pesquisa de mestrado e doutorado. Por que nós realmente não conhecemos esses artistas? Por que é que nós não discutimos o que elas produzem de crítica feminista? Com essas perguntas em mente, a historiadora pesquisou o traçado de artistas que produziram após a ditadura militar, como Márcia X e Ana Maria Maiolina. Na contemporaneidade, artistas brasileiras como Rosana Paulino, Cristina Salgado e Ana Miguel, e também as argentinas Silvia Gai, Cláudia Contreira e Nicolás Constantino foram analisadas. Tá? Essa parte é só leitura mesmo. A explicação vai começar jogatura a partir de agora. Segundo Luana, existe uma diferença muito grande entre os artistas que precisaram produzir durante a ditadura daquelas jovens que cresceram nesse período, pois já estavam em um contexto diferente politicamente. Então, a ideia de produção durante o período da ditadura militar vai ser diferente da ideia de se crescer durante a ditadura militar, porque se tem uma ideia de produção, se tem uma necessidade de produção para poder se contrapor, para ser uma contracultura, para se contrapor àquela ideia vigente do regime militar, da ditadura militar, das atrocidades da ditadura militar. Então essas artistas que já tinham conhecimento de mundo começam a ter uma necessidade de fazer esse tipo de produção. Só que as discussões a respeito de feminismo elas vão começar a crescer durante o período da ditadura militar. Então aquelas mulheres que durante esse período da ditadura são adolescentes, estão no início da fase adulta, estão começando a ter contato mesmo com a ideia de feminilidade, com a ideia do feminismo em si, elas começam a criar uma consciência que já vai fortalecer a própria produção artística delas sobre o que elas estão vivendo naquele momento, né? Só que um pouco mais para frente, essa produção artística vai começar a vir um pouco mais para frente. O Brasil entra com um forte movimento feminista depois da ditadura militar. Quando as mulheres exiladas voltam, você tem aquela galera que acaba sendo exilada, que acaba tendo a necessidade de fugir do Brasil por conta da perseguição política que acabam sofrendo. Então, quando elas voltam desse exílio forçado, ou dessa expulsão do país, elas trazem essa consciência delas para cá, se juntando com aquelas mulheres que ficaram aqui, né, desenvolvendo essas discussões feministas. Então, quando essas mulheres exiladas voltam, começa a se mobilizar e começam a acontecer também esses congressos feministas. Antes disso, durante os anos 60 e 70, é possível fazer uma leitura de gênero, mas as artistas sentem muito o impacto da violência política da ditadura militar, e isso não é tão explícito nas obras. Aquelas mulheres que acabam ficando aqui no Brasil, elas, claro, por conta do receio da repressão que a ditadura militar acaba forçando, acaba
afetando elas, a própria produção, ainda que se tenha uma consciência a respeito de gênero, a respeito da importância do feminismo, ela acaba sendo um pouquinho mais travada, né? Acaba não conseguindo ser tão explícita como se gostaria, por medo da reação, da repressão que os ditadores, que os militares acabavam fazendo contra elas. A Lygia Clark é um exemplo de artista que atuou durante esse período da repressão, mas por meio de sua experiência na França e com o impacto do ano de 68 como marco para o feminismo, maio de 68, aquela luta que começou com os estudantes, com os trabalhadores contra o governo francês, contra as decisões do empresariado francês, que era apoiado pelo governo também. Então, os movimentos populares, estudantis e de trabalhadores que se juntaram, começaram... Os franceses sempre foram aqueles idealistas, né? Foram eles que trouxeram as ideias iluministas, que influenciou bastante nos processos de independência de basicamente toda a América, né? Começando pelos Estados Unidos, depois vai descendo, você vai ter o pessoal do Haiti, vai ter o pessoal do México, vai ter toda a galera da América Latina, e o Brasil, por mais que se tenha demorado um pouquinho mais para esse processo de independência, muitas das lutas que ocorreram durante o século XIX, elas já levavam essa influência dos ideais iluministas franceses. Então, a França sempre foi o berço de muitas dessas revoluções, de muitos desses movimentos. E lá em maio de 68, não foi diferente. Não foi especificamente algo voltado para o iluminismo, claro que vai vir lá do século XVIII, mas a Revolução Francesa, coisa e tal. Mas a gente vai ter o movimento estudantil, o movimento de trabalhadores na França, lá no ano de 1968, que vão conseguir bater de frente com o governo. Isso vai influenciar o pensamento também da juventude, da política de esquerda aqui no Brasil, que vai tentar lutar contra a opressão realizada pelos ditadores, realizada pelos militares. Então, esse impacto do ano de 68, como marco para o feminismo, expandiu suas possibilidades de criação e liberação para produzir dentro das universidades francesas. Lygia Clark tem obras onde claramente pode ser vista uma discussão ou uma preocupação com a construção de uma subjetividade das mulheres e dos homens, fugindo, quebrando esses paradigmas do que é o feminino e do que é o masculino, né? Você consegue fazer uma mistura de ideias. Então, só que isso não foi lido até os anos 1980, quando passamos a ter uma chave crítica feminista, analisa Luana. Em Cesariana, por exemplo, a proposta da artista é o engajamento masculino no parto, uma experiência tida como exclusivamente feminina. Então, a Lygia Clark ela começa a fazer esse tipo de proposição para a gente desconstruir os estereótipos do que é o homem e do que é a mulher, para que o homem consiga ter uma visão a respeito de que as mulheres, a atuação, a presença das mulheres nesses espaços públicos seja algo que precisa ser muito mais difundido, muito mais divulgado, muito mais respeitado, né? Muito mais exposto. Nesse cenário, a desconstrução do gênero é o ponto principal das obras. Elas estão trabalhando em um momento de pós-liberação feministas. Então, elas estão desconstruindo os imaginários que temos de gênero através da manipulação das imagens do corpo. Passou gente aqui embaixo. Afirma a pesquisadora, pois que é no corpo em que as categorias de masculino e feminino estão consolidadas como naturais. Em pinturas, esculturas e performances, essas artistas criaram imagens desconfortáveis e estranhamentos, criticando a cultura de manipulação de imagens e estereótipos
principalmente do corpo feminino. Então a gente começa a trabalhar essa ideia de desconstrução de gênero, desconstrução dos estereótipos, essa ideia de que o feminino é limitado ao corpo feminino e o masculino é limitado ao corpo feminino, ou ao corpo masculino. Então, quando a gente trabalha essa desconstrução de gênero, a gente pode trabalhar desde coisas muito básicas, como uma roupa, simplesmente, como a gente pode desconstruir como no projeto de Cesariana, em que o homem passa a ter uma vivência a respeito do que é o parto. Então, o parto que é algo exclusivamente feminino. Que hoje a gente já vai ter uma discussão sobre cisgeneralidade e tal, que aí também é uma coisa que a gente vai acabar deixando muito mais pra frente, né? Mas então, aí como eu falei, a gente pode ter uma discussão desde uma questão de roupa, por exemplo, o uso de uma roupa mais colorida, assim. Se a gente para pensar sobre o imaginário do estereótipo masculino e feminino, a gente sabe que as roupas coloridas era algo que não era aceitável para os homens. Ou uma camisa rosa não era aceitável para os homens, assim como uma calça jeans não era aceitável para as mulheres. Isso é uma desconstrução que vai vir a partir dessas discussões de gênero. Imagina uma coisa tão besta que hoje todo mundo usa calça jeans. Era algo que era exclusivamente do homem. As mulheres, quando eram vistas de calças, elas já eram vistas como masculinizadas. Tipo, é lésbica. Quer se portar feito homem. Quer se comportar feito homem. Então, essa é uma desconstrução que vai vir década de 50, década de 60 e até hoje ainda a gente que tem essa visão bastante deturpada em relação a essa performance do que é masculino e do que é feminino. Assim como por exemplo, o homem usar saia. Tipo, homem usar saia é extremamente inaceitável e não sei o que, não sei o que. Por quê? Por que isso se torna inaceitável? Né? É roupa, não é? É uma discussão a respeito sobre o que você se sente bem a partir do momento que você se olha no espelho, né? Então você conseguir fazer esse tipo de desconstrução, claro que essa é uma discussão bastante superficial em relação à roupa, mas só de a gente conseguir fazer essa discussão a respeito do que você pode vestir, do que você pode ou não vestir, você quebrar essa ideia, né, do que você pode ou não vestir, já faz com que se tenha uma quebra desses estereótipos. Né? Então já traz algo importante de se fazer. Né? Uma mulher que usa uma camisa polo, antigamente era impossível uma mulher usar uma camisa polo, hoje já existem roupas que são feitas, camisas polo que são feitas diretamente para as mulheres, coisa e tal. Já faz parte de uma ideia de discussão sobre desconstrução desses estereótipos. Né? Mas como eu falei, é uma discussão muito superficial em relação à roupa. Corpo, raça, beleza, trabalho, memória e feminino são algumas das temáticas que fazem parte do trabalho da paulista Rosana Paulino, uma das artistas plásticas mais bem recebidas na contemporaneidade. Além de participar do circuito artístico tradicional, suas obras também foram incorporadas e analisadas em trabalhos acadêmicos e ativistas do feminismo. Beleza. Bem recebida pela crítica feminista, Rosana prefere se colocar como artista que debate questões políticas do feminino. Uma das minhas plataformas de discussão é o lugar da mulher na sociedade brasileira e principalmente da mulher negra dentro dessa sociedade. E aí ela acaba fazendo uma discussão que é um recorte racial que é extremamente importante. Geralmente quando a gente traz essas discussões a respeito de feminismo, a gente ainda acaba enxergando o feminismo extremamente branco. Gente, olha só, não é meu local de fala. Importante de dizer isso.
Eu estou levantando uma série de discussões aqui, mas que vocês, principalmente vocês mulheres, podem ir em busca desse tipo de leitura. Podem ir em busca dessas discussões sem maiores problemas, né? Para conseguirem ler e compreender melhor a respeito do que é esse feminismo nas suas vertentes. E por que a ideia do recorte racial também é importante, já que a gente acaba enxergando o feminismo predominantemente um feminismo embranquecido, tá? Então, quando a Rosana Paulino ela faz esse recorte da mulher negra dentro da sociedade, ela faz porque é necessário que haja uma atenção voltada especificamente para essas mulheres, para esse grupo de mulheres. E aí então ela diz, explicando que as temáticas trabalhadas são frutos de sua própria experiência no mundo, por ser uma mulher negra. Como artista, Rosana afirma que deve trabalhar com as questões que lhe afligem. Sempre me incomodou essa dubiedade da sociedade brasileira em relação ao racismo e sempre me incomodou ainda sermos a sociedade muito machista. O assédio dos modelos de beleza impostos às mulheres também faz parte do seu trabalho. Se é uma mulher negra, é duplamente assediada. Por quê? Porque existe a ideia da hipersexualização do corpo negro. A mulher, em geral, já é um grupo extremamente hipersexualizado por conta da sociedade machista, e a mulher negra ela acaba sendo duplamente hipersexualizada por conta dessa construção racial, essa construção racista da nossa sociedade, em que coloca a mulher negra em segundo plano. Como há uma discussão muito forte em relação a isso, que diz assim, que mulheres negras são para transar, mulheres brancas são para casar. É um discurso muito forte, mas é um discurso que é preciso ser amplamente difundido, amplamente discutido, porque é uma realidade que acaba acontecendo por conta da sexualização, da hipersexualização que sempre foi feita sobre os corpos negros, tidos como corpos derivados de uma submissão, né? Quando a gente se torna uma sociedade escravizadora, a gente tem a sociedade portuguesa, o Brasil colônia, né? Os colonizadores os colonizadores brancos vindos até o país, eles trazem suas mulheres brancas e quando querem procurar por sexo, acabam procurando as mulheres negras. E as mulheres negras são tidas, são vistas por conta dessa temática racial e machista como mulheres quentes. Então, se tem essa ideia de que essas mulheres negras elas são para o sexo e as mulheres brancas são para se ter em casa, como esposa, como mãe de seus filhos. E infelizmente essa ideia que acabou sendo perpetuada, acabou sendo empurrada bastante para frente, e até hoje a gente tem essa construção da imagem, desse tipo de imagem. Então a Rosana Paulino ela vai trabalhar dentro da arte que ela produz, das artes visuais que ela produz, vai trabalhar bastante esse tipo de abordagem. Então a gente tem o seguinte: o assédio dos modelos de beleza impostos às mulheres também faz parte do seu trabalho. Se é uma mulher negra, é duplamente assediada porque o padrão exige ser alta, loira, ter cabelo liso, diz a artista ao se referir a esses modelos de beleza. Imbricado de preconceitos atrelados ao corpo feminino e negro, a problematização da beleza pode ser vista na obra Sem Título dela, de 1998, exposta de forma quase documental, em que retratos metonímicos de mulheres são mostrados através da identidade de seus cabelos. Então,
você traz essa discussão a respeito do próprio cabelo, com a ideia de aceitação, né? As mulheres negras, inclusive, muitas vezes elas, para tentarem amenizar a forma que são vistas dentro da sociedade por conta do racismo, acabam alisando seus cabelos, não se permitindo a manter seu cabelo original, seu cabelo afro, seu cabelo crespo, seu cabelo cacheado, porque sabe que a sociedade enxerga ela como alguém distante desses padrões. A partir do momento que elas alisam seus cabelos, que elas dão chapinha, dão escova, ela se aproxima um pouco mais da branquitude. Ainda está bastante distante pelo simples fato de você não poder mudar a cor de sua pele. Mas só o fato de conseguir alisar o cabelo, você já passa a ser um pouco melhor olhada por essa sociedade racista, né? Mas a visão machista ainda acaba sendo bastante forte. Bastidores, que é uma exposição feita em 1997, é uma série de retratos da própria família da artista que conjugam memórias pessoais e coletivas. Agressivamente, o rosto é bordado com violência, interrompendo o olhar, trazendo à tona o silêncio de gerações de mulheres, duplamente subjugadas pelo gênero e pela raça. Vários trabalhos da artista revolvem o imaginário da escravidão, né? Também recuperando experiências das escravas domésticas. Em Amas de Leite, por exemplo, as fitas que partem dos seios mais separam do que ligam as figuras de escravos e pequenos senhores, numa situação desigual e hierarquizada de nutrição e rejeição. A ideia de Amas de Leite, talvez vocês já tenham tido essa experiência de ver imagens que retratam, de histórias que retratam essa ideia de que as mulheres negras, elas eram obrigadas, elas muitas vezes eram estupradas, mais ou menos no mesmo período em que as mulheres brancas, as sinhás, elas engravidavam dos senhores de engenho, então elas eram estupradas e eram obrigadas a ter um filho mais ou menos no mesmo período das sinhás, porque elas iriam produzir leite. E a partir dessa produção de leite por parte dessas mulheres negras, dessas escravas, elas alimentavam os filhos brancos dessas sinhás. Então, vocês percebem que até mesmo a ideia de maternidade para elas, para essas mulheres negras, acabava sendo negada. Porque ela precisava deixar o seu filho de lado. Muitas vezes, o fato delas terem que cuidar dessas crianças brancas, amamentar os filhos das sinhás, fazia com que ou machucasse muito seus seios, ou às vezes até faltasse leite para o próprio filho dela. Então, tirava a possibilidade dela criar esses laços maternos mais fortes com seus próprios filhos. Isso era retirado dela por conta dessa questão racial, por conta do racismo que era tão imbricado, tão forte dentro da sociedade, né? E isso era uma das coisas que ela conseguia abordar, que a Rosana Paulina acabava abordando dentro das suas obras de arte, dessas artes visuais. Colocados como parte do ambiente doméstico, visto muitas vezes como menor, sem importância, os têxteis são marcas fortes do trabalho da artista. A escolha do material é extremamente importante para que sua mensagem seja efetivamente reconhecida e entendida. Nesse sentido, trabalhar com tecidos vai agregar elementos que a sociedade tradicionalmente coloca na esfera do feminino. Então, trabalhar com tecidos e linhas agrega significados na escolha. Segundo ela, a facilidade com esses materiais vem da infância, quando aprendeu a manuseá-los com sua mãe, que bordava para ajudar nas despesas da casa.
essas atividades manuais acabava sendo algo muito forte voltada para essas mulheres negras, principalmente assim, se a gente for levar em consideração que a Rosana Paulino, ela é uma mulher já de meia idade, mais ou menos, aqui nos anos 2000. Então, digamos que a mãe dela, na sua juventude, na sua fase adulta, ela vem lá para a década de 30, 40, 50, mais ou menos, né? Ligado à identidade, modelos estereótipos, o corpo é a presença que permeia todo o trabalho da artista Rosana. Rosana analisa que no Brasil o corpo da mulher negra é visto como uma coisa de menor valor. Aquele corpo para ser explorado, seja no mercado de trabalho, seja na imposição de padrões de beleza. É muito maior na mulher negra do que sobre a mulher branca. Existe a sexualização do corpo branco, da mulher branca? Existe. Mas no corpo da mulher negra, como eu já tinha explicado antes, como vocês sabem, pela análise, que eu sei que vocês têm consciência a respeito do que é a sociedade, então vocês conseguem perceber isso também. Né? Sobre a mulher indígena também, porque cada vez mais se afasta daqueles padrões que são colocados, que são vistos como padrões estéticos aceitáveis pela sociedade. Para Rosana, para a gente finalizar esse parágrafo, independentemente de gênero ou sexo, ser artista no Brasil é muito difícil, mas acredita que ainda há desigualdades na carreira. Se para um homem artista há uma cobrança maior para fazer sucesso e faturar, ela vê que, de maneira muito contraditória, talvez por ser mulher, no início de minha carreira tenha sido mais fácil, porque da mulher não se espera tanta coisa. Olha que pensamento contraditório. Até hoje, a artista encontra dificuldades em relação ao local e papel do artista na sociedade brasileira, devido aos poucos planos de fomento e leis de incentivo. E aí a gente já pega uma coisa mais generalista da falta de fomento, da falta de incentivo às artes, à cultura. Só que isso acaba sendo ainda mais forte quando se trata de mulheres artistas, né? Então, devido a poucos planos de fomento e leis de incentivo, além da falta de mercado de arte muito restrito e incipiente, que isso acaba afetando com muito mais força as mulheres negras do que as mulheres brancas, do que os homens brancos. Homens negros e mulheres negras estão muito próximos dentro desse patamar. Mulheres brancas estão um pouco acima disso e os homens brancos são os cânones, como a gente já tinha discutido em outro momento, né? Então, galera, é isso. O texto é bacana para vocês darem uma leitura, darem uma releitura sobre isso e fazerem algumas pesquisas a respeito do papel do feminismo e da arte, a ligação que eles conseguem ter entre si. Levanta algumas discussões interessantes aí sobre também a diferença entre o feminismo negro e o feminismo branco. Mas aqui a gente faz uma discussão bastante social, mas a gente precisa focar também na parte das artes, né? Mas é isso. Depois a gente vai trabalhar especificamente sobre Frida Kahlo. Tranquilo? Beleza? Valeu? É isso, galera. Falou. Tchau.